Bem-vindo ao GoTech. Hoje vamos falar do iOS 26.1 na sua versão candidata. O que significa a versão candidata? Que deve ser a versão que deve sair para todos os iPhones a partir da próxima semana. A minha chegou com 8.25 GB para o iPhone 15 Pro Max. Cada aparelho tem um tamanho. Pode ser que a versão que chegue no seu iPhone tenha um tamanho um pouco diferente. Então, não se preocupe com isso. Essa versão é a 23B82. Vocês podem perceber que não tem mais letra. Lembrando que quando você está utilizando betas, quando mais próxima da letra A ela estiver, mais próxima da versão final. Como não tem letra, essa daqui a gente entende que muito provavelmente seja a versão final que vai estar disponível para todos os usuários. Lembrando que pode ser que caso a Apple entenda que exista algum erro na versão, pode sim sair uma outra versão e eu vou te ensinar a atualizar caso você esteja rodando a beta e queira ficar com a versão principal. Mas antes de tudo, agora sim, vou nos apresentar. Nós somos o GoTech, um canal que fala sobre tecnologia que tem o objetivo de descomplicar para você. Lembrando que, olhando as estatísticas, 85% do nosso público recorrente não é inscrito do canal, então se inscreva que você não vai perder nenhuma novidade. Se você tem utilizado as betas e não quer mais a versão beta, quer utilizar a versão final, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar em Ajustes, Geral, Atualização de Software, e aqui, está vendo em Atualizações Betas, você vai clicar aqui. E aqui você desativa a atualização beta, e a partir daí o que acontece? Toda vez que você for baixar, ele só vai baixar a versão oficial. Caso não tenha alteração da última beta para a versão oficial, você pode ficar tranquilo e a partir das próximas atualizações você vai passar a receber sempre a atualização oficial. Quanto ao firmware do modem, é o 3.10.04, não ocorreu nenhuma alteração do beta 4, mas se você está vindo do iOS 26.0.2, vai sim sofrer uma atualização de modem. A principal alteração que chegou no iOS 26.1 é a possibilidade de você desabilitar ou reduzir a forma como o seu iPhone lida com a interface de vidro líquido da Apple. E essa alteração é muito simples. Você vai entrar em Ajustes, vai entrar em Tela e Brilho, e aqui você tem a opção do efeito de vidro líquido, ele tingido ou claro. O claro é praticamente o que nós já conhecemos como a interface de vidro líquido da Apple. O tingido é praticamente você remover o efeito de vidro líquido. Eu vou comparar para vocês terem a noção do que a gente está passando. Na central de notificação, olha como fica o efeito com a opção tingido de vidro líquido e veja como é no iOS 26.0 sem essa opção. Então, essa alteração traz um impacto em todo o sistema operacional. Uma dúvida que realmente eu tenho é quanto à bateria. Se você utilizando a opção de tingido, você vai ter ganhos de bateria, já que ele precisa fazer menos cálculos para simular o efeito de vidro na interface. Isso saberemos com o tempo. O aplicativo Música também sofreu uma alteração de interface no iOS 26.1 que permite você alterar a música simplesmente arrastando o nome dela. Então, eu estou em uma música, agora eu quero passar para outra, eu só deslizo aqui. Vocês podem perceber que conforme eu deslizo, eu vou adiantando as músicas de um álbum ou voltando. Isso também funciona em playlists e quando você está em modo minimizado da música, você também consegue alterar a música arrastando para um lado ou para o outro. Outra mudança também que tivemos na interface é que ao você entrar dentro de um menu de configuração que você tinha que clicar no ícone para voltar, agora você pode simplesmente só arrastar, ficando mais fácil o acesso aos controles com uma mão só, principalmente no iPhone Pro Max. Se você utiliza também a tela sempre ativa, teve uma alteração que agora você pode desfocar a foto da imagem de fundo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vou bloquear o aparelho. Vocês podem perceber quando a tela está sempre ativa, o meu fundo ficou desfocado. Ele só aparece a imagem necessariamente quando eu clico. E aí sim a imagem fica nítida. Outra configuração que veio no iOS 26.1 é na ativação da câmera. Você antes poderia, com a tela bloqueada, fazer um gesto de swap e abriria diretamente sua câmera.
Agora você pode, em configurações, retirar essa opção. Você vai em ajustes, câmera, arrasta lá para baixo e aí você tem o deslizar na tela bloqueada. Se eu desativar e bloquear meu aparelho, eu não tenho mais a opção de usar o swap para abrir a câmera. Alguns usuários involuntariamente acabavam ativando suas câmeras ao colocar o iPhone no bolso. Isso não vai mais ocorrer. O aplicativo iPhone também sofreu alterações. Vocês podem perceber agora que ele está mais líquido na parte dos números. Então é como se fosse bolhas de água aqui, fazendo jus ao nome de Liquid Glass. E também tem uma nova opção. Para descobrir essa nova opção, você vai entrar em ajustes, vai entrar em telefone, e aqui agora você tem a opção de resposta tátil. Quando você deixa ativado, o dispositivo vai reproduzir a resposta tátil ao receber ou finalizar uma ligação. Então ele vai dar uma pequena vibrada quando você desligar suas ligações ou atender uma ligação. Outra alteração também para as suas chamadas. Aqui vai funcionar tanto para FaceTime quanto para ligação telefônica. É o seguinte: você tem em ajustes, geral, a opção de captura local. Isso é novo. Então, quando você quiser registrar e gravar uma chamada de vídeo ou mesmo uma chamada de voz, você pode salvar a captura local dessa gravação em download. Você pode também alterar essa pasta, ou também você tem a opção de gravar somente o áudio. Recurso muito útil para quando você quer constituir uma prova, quer utilizar uma central de atendimento que te dá uma resposta e depois pode ser que vire um processo judicial. Você agora tem uma prova aqui. O player de vídeo também mudou, então agora você tem a opção de acertar a sequência de cena. Antes não ficava tão evidente e ficou mais fácil para você adiantar ou fazer a volta ou mudar a velocidade do vídeo que você está assistindo. Outra alteração também do iPhone é quanto à parte escrita. Dentro dos ajustes, vocês podem perceber que agora ele utiliza a margem à esquerda, diferente, por exemplo, do iOS 26, que nós utilizávamos antes o justificado. Então dá para perceber bem a diferença que a Apple adotou agora na comunicação de texto visual. O Apple Intelligence também ganhou inúmeros idiomas. Então agora a gente tem alemão, desde o alemão da Alemanha, alemão austríaco, alemão da Suíça, o árabe, o norueguês, o chinês, que você tem desde mandarim a cantonês, coreano, dinamarquês, espanhol do Chile, espanhol da Espanha, espanhol dos Estados Unidos, espanhol do México, o finlandês, o francês desde a França, passando por Bélgica, Canadá e Suíça, o hebraico, o holandês para a Bélgica, o holandês para os Países Baixos, o inglês da Austrália, o inglês da África do Sul, do Canadá, dos Estados Unidos, da Irlanda, da Índia, da Nova Zelândia, do Reino Unido, de Singapura, o italiano da Itália, o italiano da Suíça, o malaio, o português do Brasil, o português de Portugal, o russo, sueco, tailandês, turco e o vietnamita. Muitos idiomas para o Apple Intelligence. Já a tradução, agora temos em alemão, chinês em mandarim tradicional, coreano, espanhol da Espanha, França, inglês dos Estados Unidos, inglês do Reino Unido, o italiano, o japonês e o português do Brasil. Esse recurso de tradução ao vivo, ele utiliza os AirPods com cancelamento de ruído. Então, aí nesse caso seria os AirPods 4 com cancelamento de ruído e os AirPods Pro e Pro 2 e Pro 3, no qual ele tem que reduzir o som do seu interlocutor para você escutar a tradução simultânea no fone de ouvido. Recurso muito interessante a partir do iOS 26. O Apple TV mudou a sua identidade visual, ele não está mais prateado como anteriormente, e também a interface do aplicativo já veio para Liquid Glass. Agora a gente vai fazer o teste de performance. O que eu vou fazer? Eu vou fechar todos os meus aplicativos e rodar o Geekbench. E o interessante é que a gente tem os históricos da versão, e a gente vai poder fazer as comparações. Primeiro a gente vai fazer o teste de CPU, que ele vai emular algumas operações que o iPhone geralmente faz e fazer um teste sintético com apresentação de números de benchmark. Assim que terminar o teste, eu já mostro para vocês. Terminado o teste, em single core tivemos 2.966 pontos e 7.427 pontos em multicore. Vamos comparar com o resultado do Beta 4? No Beta 4, nós tínhamos 3.002 e agora, em single core, 2.966. Então, houve aqui uma queda de performance em torno de 2%. Não é relativamente muita coisa,
mas há uma queda que é registrada. E também em single core tivemos também uma queda de performance, já que tínhamos 7.544 pontos e agora temos 7.427 pontos. Um erro que realmente estava me incomodando no iOS 26.02, que é a demora em identificar o Face ID. Vou fazer um teste com vocês algumas vezes, vamos ver se dá certo. Identificou, já desbloqueou a primeira vez, fazer novamente, vamos ver se ele desbloqueia, já desbloqueou. Então dá para afirmar que o problema de Face ID foi corrigido nessa versão. Quanto ao cronograma de lançamento do iOS 26.1 para todos os usuários, eu acredito que deve sair no dia 3 de novembro para todos os usuários, pode ser que saia um pouco antes, mas a Apple geralmente não costuma lançar novas versões de iOS aos finais de semana. Minha aposta é que sairia na segunda-feira, no dia 3 de novembro, porque caso tivesse algum problema urgente, a Apple teria tempo de corrigir o software e lançar um update como uma 26.1.1, por exemplo. Quanto à fluidez do sistema, entendo que o sistema está bem fluido, está respondendo bem rápido. Vocês podem perceber que a interface está funcionando muito rápida. Então, para quem tem iPhone 15 Pro Max, que é o caso do aparelho que estou testando, pode instalar sem nenhum problema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que se inscreva no canal, que é muito importante para você não perder nenhuma novidade. E até a próxima!